Hoje nós vamos falar de coletor menstrual. Esse copinho de silicone maleável que fica posicionado um pouquinho abaixo de onde ficaria o absorvente interno. Eu tô vendendo coletor há um tempinho e eu percebo que algumas dúvidas são muito frequentes, então eu vou tentar explicar o máximo de coisas sobre coletor nesse videozinho. Então eu vou começar falando do modelo que eu trabalho, que é um coletor importado, tem dois tamanhos, o 1 e o 2, o 1 é o menorzinho, o 2 é o maior. Então vamos lá, este aqui é o pequeno e este é o maiorzinho. De circunferência tem uma diferença não muito grande, ele é um pouquinho mais comprido. Então, para quem tá começando agora que nunca utilizou o coletor, às vezes é um pouco mais confortável, porque ele não fica pegando tanto no colo do útero, é mais fácil de colocar. Depois que já tá posto, o conforto é mais ou menos o mesmo. Só que na hora de, depois que coloca, para conseguir abrir lá dentro, é um pouquinho mais fácil. Mas para quem tem fluxo muito intenso, aí eu recomendo começar logo no 2. Não é tão difícil assim de adaptar, é só tomar alguns cuidados que eu vou explicar mais pra frente. A indicação, tamanho pequeno para quem tem menos de 30 anos e não tem filhos, e o tamanho grande para quem tem mais de 30 anos ou já teve filhos. Aí aparece um monte de perguntas. Eu tive filho, mas foi cesárea. Ou então, eu tenho menos de 30, mas eu tenho filho. Como é que fica? Bom senso, não tem muito... cada um vai ter que escolher realmente o que acha que é melhor. O 1 é um pouquinho mais confortável, mas a capacidade do volume de sangue é menor. Então, se é uma pessoa que tem um fluxo muito intenso, é interessante pegar logo o 2, adaptar com o 2, que o tempo entre uma troca e outro vai ser um pouquinho maior. Já um você teria que tirar e trocar e lavar mais vezes. Então, mais ou menos essa questão. Se está dentro, tem mais de 30 anos, tem filho, já sabe que é o 2. Menos de 30 anos, sem filho, sabe que é o 1. Qualquer pessoa que tenha apenas uma característica, a gente dá uma olhada pelo fluxo. Tem gente que fala que não tem nada a ver o fluxo, mas pelo tempo de troca influencia sim. Se quem quer um tempo de troca maior, trabalha na rua, não tem como ir no banheiro com tanta frequência, o 2 acaba sendo mais interessante. Bom, então eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o modelo que eu trabalho. O coletor vem com a caixinha, com o manual, então tem manual em português também, e ele vai falar como é que coloca, como é que tira e quais os cuidados que se tem que ter. Já vou falar pra vocês sobre a higiene então. Como é que funciona? Assim que você receber seu coletor, o primeiro passo é ferver por 5 minutos em água. Depois disso, utilizou, durante o ciclo só vai tirar, lavar com sabão neutro e continuar utilizando o ciclo inteiro. Quando terminar o ciclo, ferve de novo por mais 5 minutos e coloca no saquinho e guarda até o próximo ciclo. Para ferver, a gente pode utilizar canequinha. Eu uso a canequinha de esmalte. Ou então tem a opção das panelinhas, que são panelinhas de esmalte também, branquinha, que é uma gracinha. E então a gente pode escolher uma dessas duas opções. Tenham, por favor, um recipiente só para isso. E sobre ferver 2 ao mesmo tempo, não acho interessante, até porque se for uma canequinha muito pequena vai ficar meio apertadinho. Então... ferve um primeiro, depois troca e ferve o outro. Agora eu vou falar sobre uma questão que tem muita dúvida. Como é que se coloca um coletor, como é que tira um coletor? Então, primeiro a gente tem que pensar um pouquinho na anatomia, como é que a altura do útero, onde que esse coletor vai ficar exatamente. Então, a primeira coisa é dobrar o coletor em C. E aí a gente vai inserir na vagina. A questão é que durante a menstruação o colo do útero não vai estar aqui em cima, fechadinho, lá no alto. Ele vai estar um pouco mais para baixo. E muitas vezes na hora de colocar o coletor, ele vai ficar do lado do colo do útero e a gente não consegue abrir. Então, o que eu geralmente indico, coloque o coletor só um pouquinho e já dá uma empurradinha para ele abrir lá dentro. E depois a gente vai empurrando e colocando no lugar certo.
É importante lembrar que o coletor não vai ficar na mesma altura que um absorvente interno ficaria, então ele não vai ficar lá encostado no útero, ele vai ficar um pouquinho mais para baixo. O que acontece é que muitas vezes esse cabinho pode incomodar, porque ele pode acabar ficando para fora. Depois então eu vou falar o que a gente faz com esse cabinho. Para retirar, é importante tirar o vácuo, porque quando ele abre, ele vai ter a parede da vagina completamente em volta. E se puxar assim e só sem tirar esse vácuo, vai fazer aquela sensação como se estivesse desentupindo pia, e realmente não é agradável. Já vi gente falando que fez isso e acabou esparramando sangue para todo lado. Então não, ele tá lá quietinho. Você vai entrar com o dedo e fazer isso aqui, dar uma amassadinha nele para conseguir puxar ele para baixo. Tirando o vácuo fica fácil de conseguir puxar. Então, aí é com a prática, tem que amassar um pouquinho, mas sem apertar muito, senão sai todo o sangue. Então fecha só um pouquinho e tira ele retinho para conseguir jogar o sangue fora. Mas a parte mais importante disso na hora de colocar o coletor é lembrar que o colo do útero vai estar aqui embaixo e que muitas vezes a gente não vai conseguir abrir ele se o colo do útero estiver lá. Recua um pouquinho, volta um pouquinho, abre o coletor primeiro e encaixa para o colo do útero ficar meio dentro dele e depositar o sangue direitinho. E agora a gente vai fazer o testezinho mais manjado da internet. Todo mundo que fala de coletor fez isso. Vamos colocar o coletor na tacinha. Então vamos lá. Primeira parte para colocar o coletor, dobrar em C. Deixa bem apertadinho e coloca. Lembra que eu falei, se ficar muito fundo, às vezes é difícil de abrir. Então a gente vai ajudando com a mão, traz um pouquinho para fora até ele se acertar. Com o movimento da musculatura da vagina, às vezes também ajuda a ficar no lugar certo. E a gente vai ajudando com o dedo até encaixar. Depois que tá encaixado, pode virar, utilizar o dia inteiro. Tem as horas de troca, né? Aproximadamente 6 horas, mais ou menos. Mas à noite não tem problema, pode dormir, ficar as 8 horas direto. Pode entrar na piscina, praticar esportes, vida normal. Às vezes acontece de vazar um pouquinho, mas do sangue que já tava nessa bordinha aqui. Então esse sangue pode escapar. Mas vai ser só uma manchinha pequena, nada de nem um sangramento maior. Depois que utilizou o dia inteiro, o sangue tá lá dentro, a gente tira com cuidado, tirando o vácuo primeiro. Então vai fazer esta dobrinha aqui, ó, uma dobrinha pequenininha, para não derramar o sangue, mas para desfazer o vácuo. E retira o coletor, sem fazer sujeira, sem fazer bagunça, tranquilo. Outra questão que pode atrapalhar um pouco é este cabinho. Às vezes o coletor vai ficar não tão profundo, então isso aqui acaba ficando do lado de fora e acaba incomodando. Tem gente que se preocupa em tirar isso porque não tem como puxar. Esquece puxar o coletor pelo cabinho, porque vai fazer vácuo, vai doer, a sensação de puxar o colo do útero junto não é legal e vai fazer sujeira. Então arranca fora esse cabinho que já resolve o problema e te obriga a tirar para o lugar certo. Então vamos lá. Primeira coisa é dar continuidade para o desenho do coletor, tá? No lugar de cortar reto, não. Vamos continuar com o formato. Isso dos dois lados. Pronto. Uma parte importante, cuidado para não furar. Então, tem um pedaço aqui de silicone ainda tranquilo, e aí ficou a pontinha meio torta. Então, a gente vai arredondando esta pontinha para ficar o mais anatômico, o mais encaixadinho possível. Mas vai ficar muito curtinho, vai. Quanto mais curto, menos incomoda. E a gente deixa no formato como se fosse uma continuação do coletor. Vai tirando os excessos e fica mais confortável. Então, quando eu falo, gente, corta o coletor, não é cortar reto um pedaço e deixar o resto, não. É cortar mesmo, para que ele fique bem arredondadinho, para que ele tenha o formato de continuação do copinho, que assim não vai pegar em lugar nenhum e não vai incomodar. Mas e agora como é que eu tiro? Põe o dedinho pela lateral, tira o vácuo e puxa. Não precisa de cabinho, a gente vai puxar por aqui mesmo. Então é isso aqui.
Para finalizar, eu vou passar mais algumas informações e falar sobre algumas perguntas que já me fizeram. Então, primeira coisa, leiam o manual. Com todo coletor vem um manualzinho, tem a parte em português, e aqui fala tudo, fala como põe, como tira, quanto tempo pode utilizar, como é que faz para lavar, enfim, todas as informações mais importantes estão aqui. O tempo máximo que pode utilizar o coletor são de 12 horas, depois disso tira, lava e já pode colocar de novo em seguida. Quando for ao banheiro, não tem a necessidade de tirar, então dá para ir ao banheiro normalmente. Só que em alguns casos é possível que o coletor saia do lugar. Como tá aqui na imagem, o coletor vai ficar aqui e o reto tá posicionado logo aqui atrás. Então pode acontecer de quando a gente for ao banheiro, o coletor desencaixar, sair um pouquinho do lugar. Então é só arrumar de novo para não ter perigo de vazar, mas pode ir ao banheiro normalmente. Sempre antes de colocar, tirar, mexer no coletor, lavar o coletor e lavar as mãos. Se não tiver como lavar o coletor assim que esvaziou, pode usar o papel higiênico, dá uma limpadinha e coloca de novo. Tem só o cuidado de não deixar nenhum pedacinho de papel higiênico, né? E quando puder, que estiver num banheiro que dê pra lavar, e tira certinho e lava com sabão neutro. As vantagens de se utilizar o coletor: não fica com cheiro, porque o sangue fica aqui dentro e não entra em contato com o ar, o que deixa aquele cheiro desagradável de menstruação é o sangue em contato com o ar. Pode ser utilizado por vários anos, então como é um silicone medicinal, ele tem uma duração longa. Depende muito da forma com que a pessoa vai utilizar, se vai realizar as limpezas certinho, mas eu conheço pessoas que usam há 10 anos já. O coletor menstrual não é uma coisa nova, ele existe desde a década de 70. É que agora que está sendo mais difundido, mas tem uma utilização realmente bem longa. Não dá alergia, não gera incômodo, não dá espaço para proliferação de bactérias, como é o caso do algodão, tanto do absorvente interno como externo descartável. E também não tem aqueles componentes químicos, que são aqueles componentes que mantêm o absorvente branquinho e muitas vezes acabam intoxicando o nosso útero. Na hora de retirar, se não estiver conseguindo tirar o coletor, não precisa desesperar, porque a vagina tem um final, né? Ela termina no útero, tem um fundo, e o coletor não vai simplesmente subir e ir andando por aí. Então ele estará aqui de qualquer jeito, um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais para baixo, mas ele vai estar aqui. Não conseguiu tirar? Tenta apertar a musculatura da vagina, tenta desfazer o vácuo. Pode agachar, às vezes é mais fácil para pôr e tirar agachado, mas vai sair. Então mantenha calma, que ele não tem para onde ir. Isso é uma questão que várias pessoas me perguntam. Não vai sumir de lá, tem como tirar. As cores e modelos. Existem várias cores. Neste caso, desse coletor que eu trabalho, tem o rosa, o roxinho e o branco. Existem vários modelos com diferença no cabinho, uns mais compridos, uns mais estreitinhos, um que é só uma bolinha, uma argolinha, enfim. As dimensões mudam um pouco também. Tem algumas marcas que tem só o pequeno e o grande, como é este caso. Tem uns que tem pequeno, médio e grande. Não é uma diferença tão grande assim de tamanho. Pode mudar a circunferência e o comprimento. Essa questão de modelo é adaptação. Cada um vai ver o que fica melhor, que se acostuma melhor. Uma questão importante também é essa bordinha aqui. Tem sempre uma bordinha mais espessa que é para ajudar na hora do coletor abrir. Isso pode influenciar na hora de colocar. Todos os coletores vão ter 2 furinhos, um furinho de cada lado. Então tem que ter esses 2 furinhos. Eu já recebi gente que, mas o meu coletor tem furinho. Tem que ter, não vai vazar o sangue por aqui. Os furinhos são justamente para ajudar a desfazer o vácuo na hora de tirar, então tem que ter esses furinhos. E uma pergunta que me fizeram é se dá para ter relação quando tá utilizando o coletor.
na boa, eu acho que vai estar meio ocupado. Então não, relação sem coletor. Coletor não é método contraceptivo, não substitui camisinha, não é um diafragma que vai proteger a mulher, também não pode ser usado como camisinha feminina, nem nada disso. Coletor menstrual é só um coletor menstrual. Para ter relação, use os métodos tradicionais que vocês costumam utilizar, ou utilizem camisinha. Outra questão é não utilizar no pós-parto. O sangramento que vem no pós-parto é diferente da menstruação, então não se recomenda que contenha esse sangue, né? Não deve ser utilizado coletor. Bom, as principais informações que faltavam são essas. Se alguém tiver alguma dúvida e mais alguma questão que não tenha ficado claro, manda pelo Facebook, eu vou deixar a página para vocês entrarem em contato. Se forem poucas questões, eu vou respondendo pelo Face mesmo, senão eu gravo um outro vídeo falando das perguntas que surgirem. Então é isso, espero que tenha ajudado, que tenha ficado mais claro. E utilizem, tentem se adaptar, dê uma chance pro coletor, porque realmente, depois que a gente acostuma, é muito prático. E quem acostuma não volta pro absorvente descartável, não. Então é isso aí, gente. Até a próxima.